Boa noite, eu sou o Rubens e eu tô aqui com o meu chapéu de palha e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito e é um tema que me alegra muito. É sobre uma série de mangá e anime japonesa chamada One Piece. One Piece é uma série de mangá posteriormente adaptada para animação, anime, que foi criada por Eiichiro Oda em 1997 e continua sendo lançada até hoje. Bem, eu comecei a assistir One Piece em 2018 e demorei quase 6 meses para assistir tudo. E numa época que o One Piece tinha 825 episódios. E hoje já tem mais de 1.100, 1.133 no total. Eu tinha parado de assistir, eu continuava acompanhando o mangá, né, lendo mangá, mas eu tinha parado de assistir alguns anos atrás. Eu parei no episódio 1020 e agora eu tô voltando a assistir. Tenho mais de 113 episódios pela frente, embora que eu já tenha assistido alguns. Bem, One Piece é um anime que ele deixa uma mensagem pra gente. Ele conta a história de um garoto chamado Monkey D. Luffy e ele quer se tornar o rei dos piratas. E dentro do mundo de One Piece, o rei dos piratas seria alguém livre, que é livre de tudo. O homem mais livre do mundo. Esse seria o rei dos piratas. E o Luffy quer se tornar esse homem. E tem muita... para quem não conhece, tem muita coisa no anime. É um enredo bem complexo e bem cativante, bem empolgante, assim, que prende a gente. Por isso que, mesmo às vezes, mas é um anime que tem mais de 1.000 episódios atualmente. Na época que eu assisti tinha menos, tinha 825, quando eu comecei, né? Mas é algo que, se tu começar a assistir e aquilo te prender, e você entender, sentir no coração a ideia do One Piece, a ideia do anime, você vai ver tudo. Mesmo que demore meses, mesmo que você tenha que passar muitas horas assistindo, mesmo que tenha muitos episódios pela frente, você vai acabar assistindo tudo. Porque é algo que te prende, é algo como se fosse você sentisse um chamado dentro de você para aquilo. Porque a mensagem do One Piece é uma mensagem muito poderosa. E um dos mistérios do One Piece, talvez não, o maior mistério é o que é o One Piece. Porque o nome é um nome de um tesouro. Um tesouro que foi deixado pelo lendário pirata Gold Roger, que era o antigo rei dos piratas, que alcançou a última ilha e alcançou esse tesouro, One Piece. Mas desde o início da série ainda não foi revelado o que é. Permanece um mistério. Apenas alguém que possa interpretar e possa se arriscar a dizer o que é. E eu, Rubens, sou uma pessoa que se arrisca a dizer o que é One Piece. Que eu acredito saber, eu sei. E eu não só acredito saber, como eu sei o que é o tesouro do One Piece. Existem muitos tesouros. Normalmente a gente conhece pirata. Qual que é o estereótipo de pirata? Alguém, o navio, no alto mar, com uma tripulação e em busca de tesouros, em busca de saques, vamos dizer assim. Saquear outros navios, saquear portos, saquear cidades costeiras. É isso que a gente imagina quando vem pirata. E no One Piece não é diferente. Os piratas de One Piece também fazem isso. Só que o Luffy, ele é um tipo diferente de pirata. Ele é um pirata que ele quer ajudar as pessoas, que ele se sente comovido com a dor das pessoas. E ele fica muito indignado, muito bravo quando machucam os amigos dele. Luffy, ele ama a liberdade. E ao longo da história, ao longo do enredo, vai surgindo inimigos e vai se desenvolvendo tramas e surgindo muitos vilões.
E normalmente esses vilões, eles ocupam papéis como tiranos, vamos dizer assim, líderes de grupos criminosos, reis corruptos e cientistas corruptos, criminosos, que normalmente ocupam o papel de algozes e tiranos. E como Luffy ama a liberdade, ele sempre vai em ajuda dos seus inimigos, porque se existe um tirano, existe um algoz, existem pessoas sendo oprimidas. E o Luffy, ele sente a dor das pessoas como se fosse ele. E ele se indigna, ele fica bravo e irritado com a tirania, com a opressão que os seus amigos sofrem. Como se fosse ele. É como se fosse um senso de justiça e empatia. Que vai se tornando cada vez mais forte ao longo do tempo. Não que vai se tornando cada vez mais forte, mas talvez o próprio Luffy vá se dando conta cada vez mais de quem ele mesmo é e do seu próprio senso de justiça e empatia. Ele talvez, não que o senso de justiça e empatia fique maior, ele continua a mesma coisa, mas talvez o Luffy vá amadurecendo. Ele vai ele vai amadurecendo a mente dele, o espírito dele e vai se autoconhecendo, se conhecendo a si mesmo e despertando. E eu acredito não, eu sei que essa é a ideia do One Piece. Porque One Piece, ele é um tesouro que só o lendário Rogers conseguiu e um outro pirata há muito tempo atrás, 800 anos atrás, chamado Joy Boy também havia conseguido. E deixou esse tesouro, lendário tesouro, na ilha de Left Tail, que é a última ilha da Grand Line. Então esse tesouro, ele não pode ser um tesouro comum, ele não pode ser ouro, prata, não pode ser um baú com uma chave, um X desenhado no chão para pegar uma pazinha, ir lá e desenterrar e encontrar ouro, prata, pedras preciosas, moedas. Não, ele com certeza vai muito além disso. É algo que é o maior tesouro, é tudo que um homem pode conquistar nesse mundo. É tudo que um homem é a realização total do que um homem pode ter e ser nesse mundo. Tanto que no começo do One Piece se diz fama, riqueza, poder. O homem que conquistou tudo nesse mundo, Gold Roger, ele deixou esse tesouro para que todos podem buscar. E todos querem o meu tesouro? Vão lá buscar. Mas muitos já se aventuraram nessa jornada atrás do One Piece, em busca do lendário tesouro de Gold Roger. Entraram na Grand Line e faleceram, acabaram sucumbindo. Mas o Luffy continua, e o Luffy chegou muito longe. Ele já está em um novo mundo, já derrotou imperadores do mar, ele mesmo já é um imperador do mar, e despertou o Nika. Então ele chega cada vez mais próximo do One Piece. Chega cada vez mais o momento do clímax, da grande guerra. E ainda permanece um mistério o que é o One Piece. O Luffy, como eu falei, ele é um personagem simpático, empático, ele tem um senso de justiça muito forte e ele vai se dando conta de cada vez mais disso. Cada vez mais se dando conta disso. E com o tempo, os poderes dele vão despertando. E a vontade dele fica cada vez mais inquebrável, ele fica cada vez mais imparável. Porque a vontade do Luffy, ele não tem limites. Mas então, o que é One Piece? Como o Luffy tem um bom caráter e ele é muito amigável, justo, empático, amável com todos, sim, tem uma facilidade muito grande de se indignar e se irritar com maldades e com corrupção e com tirania, e ele ama a liberdade. Se tem alguma coisa e um estado que nos dá liberdade, é o estado alterado de consciência.
O estado alterado de consciência, eu falo quando você busca contato com seres superiores. Existe um homem há 2000 anos e o nome dele em hebraico era Yeshua. Ele nasceu em Belém e muitos o chamam de Jesus de Nazaré. E ele é popularmente chamado de Jesus Cristo. A palavra Cristo, ela tem uma raiz, uma origem mais antiga que Yeshua, que viveu há 2000 anos atrás em Israel e caminhou sobre a terra há 2000 anos atrás. Ela vem do sânscrito, que significa que a palavra original no sânscrito era Krishna. E daí do Krishna veio para o grego Christos. E hoje nós chamamos de Cristo. Mas esse Cristo, ou Krishna, é um tal estado onde você consegue ter conexão total com toda a vida do universo. Porque dentro de você não há nada que tenha contra a vida, que seja algo destrutivo para a vida. E esse é o Cristo. Porque no livro de João também fala sobre o verbo que se fez carne. Então, Cristo, na verdade, era o verbo que se fez carne. Então, toda a criação, todo o universo, não só a matéria inanimada, mas os seres vivos, as plantas, os animais e os seres humanos, são o Cristo. Tem o Cristo. E tem um Cristo íntimo dentro de si, esperando uma consciência crística íntima dentro de si, esperando para ser despertada. E existem outros textos da Bíblia, outras passagens da Bíblia que comprovam isso. Um texto é a parábola do grande julgamento, onde Jesus fala que vai separar as ovelhas dos bodes, dos lobos, as ovelhas brancas das ovelhas negras. E então ele perguntou para as ovelhas brancas: entre meus irmãos, porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. E daí as ovelhas brancas perguntam para ele: Senhor, mas quando que a gente te viu nu, com fome ou com sede? E a gente te atendeu, te serviu? Quando? Em verdade vos digo, quando fizestes qualquer obra dessa para qualquer um dos meus irmãos, fizeste a mim também. E também ele falou a mesma coisa para as ovelhas negras. Apartai-vos de mim, para o reino que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Porque eu estava nu e não me vestiram. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu estava com fome e não me deste de comer. Mas, Senhor, quando foi que a gente viu com fome, com sede e nu e a gente não te atendeu? Eu, em verdade, vos digo, quando deixarem de fazer a qualquer um desses meus irmãos, deixasse de fazer para mim também. Então, todas as pessoas são Cristo. E o One Piece é a consciência crística. É porque não há nada mais precioso do que está oculto dentro de nós. O maior tesouro não é externo, é interno. Não há nada mais precioso e mais maravilhoso do que ter a conexão total com o universo e com todos os seus habitantes. Que é a conexão crística, o estado de consciência crística. E além de One Piece ser a consciência crística, todos nós somos One Piece. Eu e você, nós somos One Piece. Porque ao mesmo tempo que o One Piece é a consciência crística, que se conecta com o universo e todos os seus seres, nós somos One Piece. Porque nós temos a essência crística. Nós temos um Cristo dentro de nós. E Cristo vive dentro de nós. Então, nós somos One Piece. We are the One Piece. Muito obrigado. Boa noite.